né? Então, com relação ao ácido valproico ou valproato, não pode esquecer que ele é uma substância teratogênica, né? Ele interfere no fechamento do tubo neural. Então, assim, ele é proscrito na gestação, tá? Quer dizer, acho que isso não resta discussão, assim, acho que outras substâncias é discutível, mas ácido valproico de forma alguma. Então, atenção para mulheres em idade fértil, né? Então, garanta uma contracepção adequada dessa paciente. E a gente vê muito isso, né? Alopécia. E aí a gente pode suplementar com zinco ou minoxidil. Claro, trocar, diminuir a dose pode ser uma boa opção. A valproatemia não tem a mesma correlação com a litemia, assim, né? De estar num nível terapêutico, assim, tem uma faixa terapêutica, mas isso vai dizer para a gente mais sobre ou intoxicação ou sobre o paciente não estar tomando a medicação, sabe? A gente não busca ali um limite terapêutico tão ideal assim como no lítio, né? Uma coisa mais precisa, tá? Carbamazepina. O que eu queria falar da carbamazepina, assim, para lembrar, não é nenhum efeito colateral dela, é uma questão mais da farmacocinética dela, né? Então, carbamazepina, que também é um estabilizador de humor, né? A gente vai usar no transtorno bipolar, por exemplo, entre outras condições, é uma indutora metabólica, né, do citocromo, né, do CYP450, especificamente dessa enzima 3A4, e ela provavelmente vai diminuir os níveis plasmáticos de outros remédios, né, entre eles o Aldol, o valproato, a fenitoína, topiramato, lamotrigina. Então, sempre que você tiver um paciente tomando o carbamazepina, vale a pena lembrar que ele pode estar diminuindo o efeito de outros, ou seja, se der para trocar, troca, mas se der para aumentar, talvez pensar no aumento da dose das outras medicações, pode ser interessante para contrabalancear isso daí. Além disso, a gente observa outros problemas, como sedação, sintomas cognitivos, leucopenia benigna, que ocorre em 10% dos casos. É muito por isso que a gente não usa a carbamazepina assim, como uma primeira opção também para estabilizar o humor, por conta dos efeitos adversos, né? Esses sintomas cognitivos são bem pronunciados. O que eu trouxe hoje da lamotrigina é sobre um risco, né? É um risco pequeno, tá? Mas é uma condição muito grave, que são de alterações cutâneas mais graves, como Steven Johnson, necrólise epidérmica. Então, quando a gente for introduzir a lamotrigina, tem que lembrar desse esqueminha aqui, de aumento gradual da dose. Acho que o que a lamotrigina tem de bom como uma opção terapêutica, ela tem de ruim nessa coisa da titulação, né? Porque demora ali um ano quase para a gente chegar na dose que a gente quer, né? Brincadeiras à parte, né? A gente vai aumentando 20, ali, começa com 2 semanas 25 miligramas, depois na terceira aumenta para 50, na quinta aumenta para 100 e na sexta para 200 miligramas. Quer dizer, às vezes está com um paciente ali com depressão bipolar, né? Essa que é a principal indicação da lamotrigina, e você vai conseguir chegar numa dose depois de um mês, né? Então, tem esse problema, né? Demora, assim, pode ser bastante angustiante para o paciente isso, e para você e para a família também, né? Isso é uma imagem da síndrome de Steven Johnson. Agora, assim, 10% dos pacientes que tomam lamotrigina têm alterações cutâneas benignas, tá? O que vai diferenciar uma alteração cutânea benigna de uma alteração cutânea mais grave a característica dela, né? Então, geralmente, ela é autolimitada, né? A benigna é autolimitada, ou seja, melhora sozinho. São manchas não confluentes, não dolorosas, e não tem característica sistêmica, ou seja, o paciente não tem outros achados clínicos, como febre, mal-estar, enfim, queda do estado geral, né? Então, tem essa diferença e também não vai ter uma alteração laboratorial tão pronunciada muitas vezes, tá? Como eu disse para vocês, a síndrome de Steven Johnson está presente, né, na lamotrigina, mas também em outros fármacos aí, como a carbamazepina, o valproato, fenitoína e fenobarbital. Certo? Então, falamos aqui de estabilizadores de humor e os principais efeitos adversos deles. Agora, na segunda parte, eu queria falar com vocês sobre
nossos queridos antipsicóticos aqui. E aí lembrar, né, vocês que quando a gente fala de antipsicótico, a gente tem dois grandes grupos, né, os antipsicóticos típicos de primeira geração ou convencionais e os antipsicóticos atípicos de segunda geração. E aí, assim, eu diria que a principal diferença entre eles, assim, essa imagem, né, da esquerda aqui, ela é uma representação do antipsicótico típico, tá? Que, assim, o que caracteriza um antipsicótico típico? É o antagonismo dopaminérgico D2. Já os antipsicóticos atípicos, né, eles são mais heterogêneos, eu diria, assim, eles têm características bastante distintas entre eles. Então, uma aripiprazol é absolutamente diferente de uma risperidona, por exemplo, tá? Já os típicos, eles são mais parecidos uns com os outros. Então, vocês observem aqui que nos antipsicóticos de segunda geração, eles vão ter uma ação, né, vão ter uma afinidade por 5-HT, né, eles vão ter uma afinidade para muscarínica e outros receptores D2, são ações mais diversificadas. Principais problemas dos antipsicóticos típicos, efeitos extrapiramidais, sintomas extrapiramidais. Dos antipsicóticos atípicos, ganho de peso, sedação, né, assim, alterações metabólicas. Essa aqui é a principal diferença entre eles. Aí